Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, chegando até você com mais um devocional nesta segunda-feira. Que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 10, a missão dos 12 apóstolos. Haverá muitas informações e eu sugiro que você leia sempre antes e quando eu chegar aqui, o nosso comentário sobre os textos mais importantes fará total diferença na sua vida. Eu gostaria que de vez em quando você comentasse sobre como tem sido importante para você estudar conosco os livros da Bíblia. Começamos pelo Novo Testamento, livro de Mateus, e hoje estamos no capítulo 10. Vamos prosseguindo nossa leitura. Já passamos pela Sermão da Montanha, já passamos por Jesus enfrentando a tempestade, expulsando demônios, curando enfermos, curando a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo. Também já vimos acerca do jejum. O jejum é quando você está se sentindo fraco espiritualmente, aí que você deve jejuar. Mas eu vou fazer depois uma mensagem explicativa sobre a questão do jejum, tá? Vai ser bastante interessante porque eu quero levar mais pessoas a entenderem como jejuar corretamente. Qualquer dúvida que você tiver sobre algum versículo que porventura eu não tenha comentado aqui, mande pelo WhatsApp, se você preferir, ou se você puder mandar pelo WhatsApp, é até bom, porque aí chega a mensagem aqui. Mas se caso você mandou, eu mandei num dia, o pastor não viu, que aí como chega muitas mensagens, às vezes você mandou a mensagem, mas logo chegaram outras mensagens e a mensagem vai lá para baixo. Então, mande novamente ou faça um comentário lá no link, ou seja, na descrição do vídeo ou nos comentários do vídeo. E aí eu estou sempre olhando para ver se tem alguma pergunta lá, alguém querendo saber um pouco mais. Vamos ler. Espírito Santo, nos faça entender. Espírito Santo, queremos crescer. Espírito Santo, queremos saber. Por gentileza, Pai, não estamos lendo por ler, é a Tua palavra que está diante de nós. Esta pessoa e eu chegamos aqui porque nós temos um compromisso. Nós queremos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor nosso Deus. Então, portanto, é o desejo do nosso coração que Te conheçamos e cada dia mais cheguemos mais perto daquele que é o nosso Rei, nosso Senhor, nosso Deus e a nossa força. Obrigado, amém, graças a Deus. Muito bem, diz assim Mateus capítulo 10, a partir do verso 1. Geralmente o capítulo, o primeiro versículo é o próprio capítulo, né? A gente fala capítulo 10, começando no capítulo 10. Se eu não der o versículo, é sempre o capítulo 10, é o próprio primeiro versículo. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. Se falar Lebeu, algumas pessoas nem vão entender, é o Tadeu. Simão, cananita, e Judas Iscariotes, aquele que herdou o nome chamado traidor. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade samaritana, porque aqui eles eram enviados a pregar para o judeu nesse tempo.
mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, tá? Não vá procurar outras pessoas. É para vocês evangelizarem aqui os judeus, tá? As ovelhas que estão perdidas na casa de Israel. E indo a elas, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Missão, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Jesus está dizendo, o poder que eu dei a vocês não custou nada. Então vocês também devem transmitir gratuitamente essas bênçãos. Quais eram as bênçãos que Jesus mandou transmitir? Verso 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios e de graça vocês receberam esse poder. De graça também vocês devem compartilhar. Este é um versículo que eu acho que muita gente, muitos pregadores nem gostam de ler, porque infelizmente não é o que eles têm feito. Mas deixa para lá. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre no vosso cinto, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu salário. Infelizmente, essa palavra aqui de Mateus 10, 9, não está sendo cumprida na vida daqueles que são pregadores. Pregadores chamados pastor, vou usar só o nome pastor, para não ter que falar de outras nomenclaturas. O pastor, ele não foi chamado para ser empresário da fé. O pastor é chamado para ajudar as ovelhas a conhecerem a Jesus. As ovelhas não são minhas, a igreja não é minha, eu sou apenas mordomo, eu apenas cuido. A igreja é de Jesus. Jesus não me deu a igreja, Jesus me deu para a igreja, ou seja, eu sou servo da igreja, eu estou a serviço da igreja, é assim que eu entendo, tá? Se outros entendem diferente, eu entendo assim, que a igreja é de Jesus, Jesus não me deu a igreja. Nós temos um CNPJ, que é onde nos dá o direito de reunir em nome da instituição naquele lugar. Mas eu tenho que saber que a minha responsabilidade é com o CNPJ. As ovelhas não são minhas, não são propriedades minhas. Eu sou servo das ovelhas. Estou a servo de Deus a serviço das ovelhas. É assim que eu entendo a vida pastoral, tá? E então Jesus disse, e quando entrardes em alguma casa, e saudai, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz, tá? A paz retorna, caso aquela casa não seja digna da paz. E se alguém vos receber, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que ouviu, mas não quis receber. Hoje se aplica àquela pessoa que ouve, mas rejeita ouvir o evangelho. Eis que vos envio, verso 16, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Quer dizer, é a prudência que nós temos que ter. Ser prudente e, ao mesmo tempo, ser inofensivos. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Jesus aqui literalmente estava falando do que iria acontecer naquele tempo lá em Jerusalém, onde ele mandou os discípulos evangelizar. E aí disse Jesus, sereis conduzidos à presença de governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho e aos gentios. Mas quando vos entregares, não vos cuideis como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora
vos será ministrado o que haveis de falar, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala por vós. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai o filho, e o filho se levantará contra o pai, e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aqui é uma instrução que, por mais que talvez nós aplicamos essa palavra como sendo uma palavra para os dias futuros, né? Acreditamos que ainda viveremos perseguições terríveis no futuro, mas essa palavra nós temos que lembrar que Jesus estava falando isso, dando instruções para os 12 discípulos que saíram para evangelizar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá? Quando vos perseguirem nesta cidade, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Aqui Jesus, por essa razão que nós também acreditamos que aqui ele fala um pouco já do futuro, do que vai acontecer. O versículo 24, o discípulo não é mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Quer dizer, vocês não são mais que o Senhor, vocês são discípulos. Basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, isto é, se me chamaram de Belzebu, quanto mais os seus domésticos. Jesus está dando uma dica para eles, olha, se me xingaram, vão xingar vocês também. Se me classificou como quem prega pelo poder do demônio, vão xingar vocês também, tá? Estejam preparados para ouvir pessoas ofendendo vocês. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei em luz, tá? E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre telhados. Faça as pessoas ouvirem a palavra que eu estou ensinando vocês. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Ou seja, Jesus está dizendo, não fica com medo do que pode acontecer quando vocês estiverem evangelizando. Simplesmente vá e faça, evangelize. Não se vende 2 passarinhos por um assis, nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois vale mais vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está no céu. Esse texto aqui, muitos pastores usam esse texto botando pressão nos membros da igreja. Mas nós temos que entender que aqui Jesus está falando para os discípulos que foram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá? Eu não posso pegar esses Mateus 10, 32 e 33 para pressionar você a fazer alguma coisa que você não quer fazer. Exemplo, eu peço para você dar um testemunho. Aí você tem vergonha de subir no altar para dar o testemunho. Aí eu digo, olha, irmão, qualquer que negar Jesus diante dos homens, Jesus vai negar você diante do Pai que está no céu, hein? É melhor você subir aqui e dar logo o seu testemunho. Não é esse o sentido dos versículos, tá? Aqui ele está falando lá para os discípulos que estavam saindo para ir pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E de fato, os 12 discípulos, os 12 voltaram felizes, porque eles conseguiram fazer o que Jesus ensinou. Claro, passaram por adversidades, certamente, mas eles fizeram a vontade de Deus. Eles eram, assim, a estrutura da igreja, o começo da igreja primitiva. Eu não posso imaginar que você tem que ser pressionado.
né? Já vi pastor pressionar para dar testemunho, já viu também? Ah, irmã, você está com vergonha? Ó, Deus vai devolver a doença para você. Ou se você ficar com vergonha de subir aqui para dar o testemunho, Jesus vai se envergonhar de você também no céu quando você lá chegar. Não tem nada a ver, o versículo não está falando nesse sentido, tá bom? Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Aqui, esses versículos aqui também causam uma certa dúvida no coração das pessoas. Como assim? Jesus era a paz e diz que não veio trazer paz. Ele está dizendo aqui que quando você recebe a mensagem, no coração, essa mensagem, ela mexe com você. Então, por exemplo, se na família, vamos falar de duas pessoas, tem uma pessoa que recebeu a mensagem e a outra não recebeu, vai haver divisão. Quem recebeu a mensagem vai se portar de um jeito e quem não recebeu vai se portar do outro. É isso que ele está dizendo aqui, dizendo, eu não vim trazer paz. Ou seja, quando você recebe a palavra não se concorda com o mundo. Quando você recebe a palavra, ela causa uma diferença na sua vida. E ele utilizou dizendo nesses termos, né? Eu não vim trazer paz. Ou seja, a palavra não é para pacificar o mundo. A palavra, ela vai provocar uma reação no coração de quem ouve. Por isso ele disse, eu vim colocar dissensão contra seu pai e seu filho, contra a filha e a mãe, a nora e etc. Ou seja, quem recebe a palavra se porta de um jeito, quem não recebe se porta de outro. Entendeu? Você que recebeu a palavra e seu pai não creu, ele vai viver como quem não crê. E você que creu tem que viver como que crê. De repente você está na Bíblia, você está no seu quarto adorando a Deus e seu pai está lá no quintal acendendo uma vela para o Espírito. Ou de repente você vai para a igreja louvar a Deus e seu pai vai para outros lugares, ou sua mãe ou seu parente vai para outros lugares. Deu para entender o que Jesus quis dizer sobre essa divisão entre família? E assim, os inimigos do homem serão da sua própria casa, aí você tem que ter cuidado, porque os mais perto de nós são os que mais exercem a autoridade emocional sobre nós. Exemplo, eu quase me desviei quando eu aceitei a Jesus e me disseram, nos esquece, não queremos saber, porque aqui não tem crente, nós não gostamos de crente. Por essas pessoas que exerciam autoridade emocional sobre a minha vida, eu pensei seriamente, eu acho que tomei a decisão errada, não vou continuar como crente não. Aí, exatamente o pastor leu para mim esse versículo aqui, Mateus 10:37. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não se segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Tá? Então, o que ele explicou aqui? Deixar não é abandonar. Deixar no sentido, eles não foram iluminados, então deixe eles do jeito que eles estão sendo. Por exemplo, sua família, digamos que só você na sua família se converteu, entendeu a palavra e está servindo a Jesus. Aí você vai numa festa de aniversário, você vai chegar lá, eles estarão bebendo, com música alta, fumando e etc. O que você faz? Vai começar a repreender todo mundo? Vai começar a discutir com eles? Não, não faça isso. O que você vai fazer? Você vai ficar no seu cantinho, né? Ficar no seu cantinho, eles vão te oferecer, você vai dizer, não, obrigado, tio, obrigado. Não. Mas você fala, não, mas hoje eu não faço mais. Agradeço de coração. Ou seja, você não deixa Jesus por causa da opinião das pessoas. Deu para entender? É isso que ele está querendo dizer. E quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe também aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Isso aqui tem uma coisa muito interessante. E quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe o galardão de justo. Vou terminar. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que
de modo algum perderá o seu galardão. O que ele está falando aqui no versículo? Vou dar um exemplo aqui. O que está falando aqui quem recebe um profeta na qualidade de profeta? Qualquer que tiver dado um copo d'água fria, alguém em nome de discípulo. Imagina que você, vamos dizer assim, você me conhece só pelo vídeo, correto? Vamos dizer que pelo vídeo, nossa, você diz, poxa, eu gosto muito do pastor, nossa, eu tenho um apreço, vejo ele como homem de Deus, estou dando exemplo, tá? Nossa, que legal. Aí vamos dizer que um dia eu passo na sua cidade, aí você me vê na sua cidade. Meu Deus, não acredito, pastor, aqui na minha cidade. Não, pastor, o senhor vai, vamos lá em casa, o senhor vai tomar um café conosco. O senhor vai tomar um café. Não, o senhor vai tomar um café. Poxa, o senhor é importante, o senhor nos ajuda com as mensagens. Não, o senhor vai tomar um café. Aí você me leva em casa e aí prepara um café, um pãozinho de queijo, que a gente é mineiro e etc. E aí, Jesus está dizendo que porque você me levou à sua casa, em nome de eu ser um pastor, em nome de eu ser um homem de Deus, em nome de eu ser alguém que transmite Jesus a você, a sua recompensa será também da mesma forma. A sua recompensa será de forma como alguém que honrou a quem ama, a quem segue a Jesus. Olha que interessante. Então, claro que hoje nós temos que olhar, porque existem pessoas que elas abusam da autoridade delas e acabam sobrecarregando os membros da igreja, pedindo presente, pedindo coisas, e acaba sendo uma coisa muito ruim. Nós, homens de Deus, volto a falar, na missão dos 70 que eu aprendo, nós não estamos aqui para mostrar a nossa prosperidade pessoal para as pessoas. Aliás, nós nem podemos ter, porque o que importa para nós vamos ver isso depois Paulo explicando, o que importa para nós é ajudar pessoas a se conectar com Deus. Esta é a missão do pastor. Qual é a missão do pastor? O pastor não é chamado para enriquecer. O pastor é chamado para ajudar pessoas a amar a Cristo, servir a Cristo, ter uma mentalidade de Deus. Essas pessoas, servindo a Cristo, amando a Cristo e tendo uma mentalidade de Deus, elas irão prosperar, crescer, e é importante isso. Quanto mais você crescer, mais será glorificado o nome do Senhor. Agora, eu preciso me contentar com uma coisa. Eu sou chamado para ajudar pessoas a se conectar com Deus. Esta é a minha missão. Chamar pessoas e ajudá-las a conectar com a presença de Deus. Tá bom? Depois, quando nós entrarmos na carta de Paulo, Romanos, Coríntios, vou falar muito sobre isso, porque lá Paulo explica isso, tá? E por hoje terminamos, gente. Deus abençoe. Vamos fazer a nossa gratidão. Pai querido, gratidão ao nome do Senhor, gratidão ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, por mais uma vez nos orientar, nos cuidar, nos fazer chegar até aqui. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado pela graça e o poder que o Senhor tem nos proporcionado. Te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Muitíssimo obrigado no nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Louvado seja Deus por mais um dia. Bendito seja o Senhor. Amanhã nós voltaremos já em Mateus capítulo 11. Vamos seguindo, hein? Amanhã são menos versículos, são 30 versículos. E vamos seguindo aí nossa maratona, estudando a Bíblia com o pastor José Maria. Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.